que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu: Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Pode tomar o assento. Quando o Espírito Santo me trouxe desta mensagem, Ele me trouxe também este louvor: eu sou casa. E a segunda parte que diz que o perdão de Deus, ele é completo. Não é pela metade. Não é parcial, mas é completo. E nós precisamos entender que muitas das vezes na nossa história, algo nos impede de viver algo. Algo nos impede de vivenciar algo muito grande de Deus. Mas uma coisa chamada perdão nos limita. Uma coisa chamada perdão às vezes nos tira algo que era de Deus. Era um plano de Deus. E nós com as nossas próprias mãos impedimos aquilo que Deus tinha preparado para nós. E falar de duas coisas que são muito controversas na Bíblia, que é predestinação. Irmão Léo, será que as coisas já estão predestinadas a acontecer? Irmão Léo, será que as coisas já estão escritas para ser do modo que é para ser? E eu vejo Jesus, o Nazireu, chegando na terra com um propósito de salvar os judeus. E ele olha para os gentios, ele vê amor, ele vê graça, ele olha e ama. E quando ele olha e ama, não estava no projeto, não estava designado, mas ele amou. Aí eu encontro na história que nem tudo está escrito, que nem tudo está predestinado, mas que algumas coisas mudam. Por que mudam? Por causa da nossa ação, por causa da nossa atitude. Porque nós temos uma coisa que muitas pessoas podem reclamar. Muitas pessoas dizem: não, meu irmão Léo, era melhor se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio. Porque às vezes a gente tem um livre-arbítrio e é tão libertador, mas aí você fala: irmão Léo, eu faço tanta besteira na minha vida por causa desse livre-arbítrio. Era mais fácil Deus ter me ligado como um robô e as minhas emoções tivessem sido controladas, porque eu não consigo dar conta de tudo que acontece. Quem não já pensou nisso? Quem não já pensou que o livre-arbítrio poderia ser uma cadeia? Mas hoje, na autonomia que o Espírito Santo me concedeu, eu quero te contar a história de um homem que recebeu o livre-arbítrio e que agiu em momentos necessários da tua história para vencer tudo aquilo que acontecera com ele. E nós, a nossa história não é muito diferente da história desse homem chamado José. Muitos de nós conhecemos a trajetória, muitos de nós sabemos um pouco sequer da história desse homem. Um homem, um dos filhos de Jacó, era o filho mais novo antes de Benjamim. E Jacó tinha um amor especial para com José. Mas estudando um pouco eu pude perceber que existe uma diferença muito grande em amor. Os pais, melhores do que eu, poderão dizer: os filhos são amados de maneira diferente. Como que acontece isso? Mas, irmão Léo, eu sempre tenho certeza que existe alguém na minha casa que é amado mais do que eu. Irmão Léo, eu tenho certeza que meu pai ama mais o meu irmão do que eu. Ou pelo contrário. Não é possível. Quem já teve esse pensamento aqui? Quem já teve o pensamento: existe um favoritismo, existe alguém que é favorito do papai e da mamãe? Quem já teve? Todo mundo teve esse pensamento em um momento da sua história. E pesquisando e aprendendo de Deus, eu verifiquei que existe uma diferença muito grande de amar mais e amar menos, e de reconhecer o amor. Amém? Verdade, Jesus.
Existe uma maneira muito diferente, o filho que ama mais e o filho que demonstra mais. Existe uma grande diferença no amor que você tem com Deus, do que o seu irmão também tem no amor por Deus. Porque você talvez demonstre mais ou menos o seu amor para com Deus. Talvez na sua casa alguém demonstre mais amor ou menos amor para alguém, mas não quer dizer que o amor seja menor. E Jacó, ele demonstrava um amor maior para com José. Jacó demonstrava um carinho maior para com José. No entanto, José, ele demonstrava um amor muito além, mas muito além do que os outros irmãos tinham para com Jacó. Ele tinha identidade, ele tinha caráter, ele não se vendia, ele não se oprimia pelas opiniões. Me ajude a pregar, igreja. Fale para o seu irmão aí do lado. José não se importava com os comentários. Às vezes a gente dá uma vazão muito grande ao que as pessoas estão dizendo em relação à nossa história. Às vezes a gente dá muita importância a um comentário que foi dado sobre a tua história. E um dia José estava na casa dele e ele sonhou. Ele fez o quê? Sonhou. E o sonho de José foi um sonho grande. Porque ele sonhou que os trigos se curvavam, que depois o sol e a lua se curvavam perante ele. Ele sonhou que todos da sua casa reverenciavam quem ele um dia seria. Só que o sonho de José, ele contou aos irmãos, ele contou aos pais. Aí tem algumas pessoas que falam, sonhos não se contam para ninguém. Quem já ouviu isso? Não conta os seus sonhos para ninguém. Não faz isso. As pessoas têm inveja do seu sonho, vão jogar olho gordo em você, vão ficar, falando que você não vai conseguir, que você não é competente. Mas olhando a história de José, eu tiro uma conclusão, somente uma, que José não chegaria até onde ele chegou se ele não contasse. José não chegaria onde ele chegou, e a gente vai chegar lá, se ele não contasse. Por quê? Porque sonhos contados geram expectativas. Sonhos escondidos morrem dentro de você. Sonhos escondidos não se realizam. Sonhos que estão tampados, que estão empedrados, que estão guardados aqui dentro. Quantos sonhos você já escondeu e não contou para ninguém? Quantos sonhos você já teve, expectativas, projetos, mas você olhou e falou, não, se eu contar vão rir de mim. Se eu falar, as pessoas vão dizer que eu não sou capaz. Quantos projetos a gente deixou de viver com medo do que pensaram sobre nós? Mas José não teve medo. José não se intimidou. José, ele não tinha medo de contar os seus sonhos. Você quer ser alguém? Conte. E eu digo uma coisa, por quê? Porque gera expectativa em quem te ouve. Gera cobrança também, isso é bom. Porque se você não contar para ninguém, as pessoas vão te olhar e vão dizer, olha lá, nem sonha, nem tem projeto. Eu prefiro alguém olhar e dizer, olha lá ele tentando, olha lá ele sonhando, olha lá ele de novo de pé, indo à luta, olha lá ele de novo tendo o mesmo projeto, indo, do que as pessoas olharem e falar, olha lá, na primeira queda parou, na primeira trajetória desistiu, no primeiro aleluia, na primeira crítica caiu. O que seríamos de nós se na primeira crítica nós caímos? O que seria de nós se na primeira crítica nós desistíssemos? O que seria de nós se no primeiro tapa, no empurrão, em uma afronta, em uma calúnia, em uma difama, a gente parássemos? E o Espírito Santo me trouxe aqui para falar desse homem chamado José, que menosprezado por seus irmãos,
destacado em sua casa, mas não de uma forma muito boa, porque as pessoas tinham raivas, tinha raiva daquilo que ele fizera, tinha raiva daquilo que ele planejou, aleluia, tinha raiva do homem que ele poderia se tornar, se ele ouvisse a voz de Deus. Primeiro passo de José: não dá importância às coisas ruins que falavam sobre ele. Por que não? Porque não é verdades. A gente às vezes dá muita importância para inverdades. A gente dá muita importância para mentiras. Ah, irmão Léo, mas tem possibilidade de virar verdade. Mas não escute. Não escute o que o rio tentador, o vale quer te jogar, quer te lançar. Por quê? Porque você foi chamado. Você foi escolhido. E uma coisa que eu tenho certeza é que Deus, Ele planejou algo muito além daquilo que você possa imaginar ou pensar. Existe um projeto de Deus, mas esse projeto não está acabado. Esse projeto não depende somente de Deus. A gente precisa entender que há uma dimensão sobrenatural que está além de nós. Isaías diz que os nossos pensamentos não se comparam aos pensamentos de Deus. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são bem mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são diferentes do que os nossos caminhos. Mas é por isso que devemos confiar. É por isso que devemos ficar em paz com o Espírito Santo nos guiando. Por quê? Porque somos limitados. Nós vemos e sentimos o que os nossos olhos veem, o que a mente sente. Por quê? Porque não conseguimos ir além. Não conseguimos imaginar o futuro em um momento de uma adversidade. Quem aqui já passou por uma situação que pensou que era o fim? Quem já um dia passou por uma situação que falou: irmão Léo, já não dava mais para mim, as minhas forças tinham se esgotado, eu pensei que aquele dia seria o último, eu pensei que eu não aguentaria, eu pensei que, olha, aquele dia era o último dia de lutar, o último dia de perseverar, o último dia de ir à luta e vencer e conquistar. Por quê? Porque o nosso cérebro nos engana. Aí vem o rei Salomão em Provérbios dizendo: cuidado com os planos que o teu coração faz, porque eles são enganosos. Cuidado com o que a sua mente pensa. Por quê? Porque ela quer te enganar. Existem alguns momentos da nossa trajetória que o nosso olhar quer nos enganar, que o desejo do coração quer nos levar a uma outra direção, e a voz que devemos escutar é a voz de Deus. Uma voz que vai te guiar, uma voz que vai te restaurar, uma voz que vai te direcionar. Os irmãos de José, com raiva, cavaram um poço, jogaram José em uma cisterna, e os sonhos de José parecia que estava acabado. Os irmãos disseram: vamos matar ele, porque se matarmos, não teremos mais o tormento. Mas um dos irmãos avistou uns donos de escravos, olharam e falaram: vamos vender José. Aqueles homens estão indo para o Egito. Estão indo para onde? O Egito. Então no Egito ele vai estar muito longe. José não vai trazer problemas para nós. Nós pegamos as vestes de José, nós manchamos com sangue, levamos para o nosso pai e dizemos: pai, José foi devorado por um leão, por uma fera. E vamos impedir tudo aquilo que José pensa que um dia vai trazer e realizar na vida dele. O importante é lembrar que José não era o primogênito, porque o primogênito tem o direito de herdar a herança do pai e continuar os seus projetos e a sua descendência. No entanto,
José não era o primogênito, mas os filhos de Jacó estavam vendo em José uma honra de primogenitura. Estava vendo em José algo que o primogênito não tinha. Estava vendo em José algo que alguém que era para ser não estava sendo. E o importante é lembrar que um dia Paulo nos disse que Deus escolheria os loucos para confundir os sábios, escolheria as coisas desprezáveis para colocar nas coisas de destaque. Que Deus, ele tem uma forma de agir que o homem não tem. Que Deus tem uma forma de fazer que o homem não tem. Qual é essa forma? Pegar as coisas que não estão indo em um ramo certo, e Deus pega e faz aquelas coisas ir para um rumo que ninguém esperava. Talvez quando você levantou a mão e lembrou de uma situação que te trouxe o sentimento que não daria mais, era esse sentimento que Paulo estava falando. Que quando parecia que as forças dele iam embora, que o inimigo esbofeteava ele dia após dia, que ele não existia mais forças para ele lutar, ele encontrou em Deus uma força, um refrigério maior do que ele poderia suportar, maior do que ele poderia imaginar. Por quê? Porque somos seres humanos dotados de uma matéria que nenhum outro animal tem. Alma e espírito. Tem alma e espírito. Porque o Espírito Santo soprou em nós um fôlego de vida. Algo novo. Algo que é de outra dimensão. E que nos faz crescer e ir além daquilo que podemos imaginar. Aí, José, lançado numa cisterna, pensando também que os seus sonhos de lua e sol, trigos se curvando, iria acabar por ali. Mas não era o fim. Por quê? Porque Deus estava escrevendo a história dele. Porque Deus estava indo além daquilo que ele poderia imaginar. Depois de vendido, entregue como escravo, ele foi direcionado ao Egito. Foi vendido para a casa de Potifar. Virou um servo temente. Era destacado na casa de Potifar. Servo que tinha destaque, de grande importância para Potifar. No entanto, quando as coisas parecem que estão indo bem, as coisas na vida de José pioram. Quando parece que as coisas estão melhorando, de repente, a mulher de Potifar olha para José e deseja José. Deseja ter José. Só que apesar de José ter recebido uma identidade nova, de ter jogado no poço da vergonha, de não ser reconhecido mais como ser humano, mas sim como um escravo, um objeto, algo que poderia ser vendido, menosprezado, jogado em um opróbrio. Ele não larga os seus princípios. Fala para o seu irmão aí do lado, não largue os princípios. Não deixa de ser o que Deus escolheu para você. A fidelidade que José tinha para com Deus era de outra dimensão. Ele não se deitou com a mulher de Potifar. No entanto, a calúnia veio sobre a vida de José. Aquela mulher rasgou a sua veste, entregou assim e jogou. Quando Potifar chegou, José estava fora porque ele correu. E Potifar olhou aquela situação. A mulher começou a gritar dizendo: ele abusou de mim, ele me violentou. Potifar enviou José para a cadeia e jogou José mais uma vez em um poço de vergonha e um poço de humilhação. Mas José não levantou a voz. Mas José não desistiu do que Deus um dia guardou para ele. E o interessante de
José que ele não muda o caráter. Ele não muda quem ele é só porque a situação mudou. Aí eu vejo pessoas dizendo assim: eu sou quem eu sou porque a minha casa é assim. Eu sou quem eu sou porque a minha família é assim. Eu sou quem eu sou porque meus amigos é assim. Só que no paraíso Adão e Eva pecaram. Só que mesmo em Babilônia, Daniel não deixou a sua identidade. O lugar não define ninguém. As amizades não definem ninguém. O caráter define alguém. O caráter de não abandonar. O caráter de ser fiel. O caráter de não deixar aquilo que Deus um dia determinou para a sua história. Tenha caráter. Porque às vezes a gente fala: não, a pessoa é assim porque ela é cristã. Não, ela é assim, além disso, porque ela tem caráter. E quem tem caráter não deixa a palavra, não deixa os seus princípios, não desiste do que um dia Deus sonhou para eles, não desiste do que um dia Deus planejou, não desiste do que um dia Deus arquitetou para nós. Aleluia! Projeto de Deus é não deixar o chamado, mesmo que as situações dizem o contrário. É não deixar o que Deus um dia planejou para nós, só porque uma situação apertou. E Deus me trouxe aqui justamente para falar acerca de situações que nos tiram a nossa identidade, que às vezes nos faz levar os nossos pensamentos, dizer: será que Deus me abandonou? E esse sentimento não é um sentimento errado, não é um sentimento equivocado, e não é um sentimento que eu vim aqui para julgar, não. Mas o sentimento que eu vim aqui para dizer é que ele vem, aleluia, mas que ele também vai. Que o sentimento de desamparo, apesar de parecer atormentador, ele passa. E a Bíblia diz que os pensamentos são como pomba que pousa sobre as nossas cabeças. Mas olhe para cá. A pomba só vai ficar em um determinado lugar se você deixar. Se você tirar ou fazer algum movimento, alguma ação, ela vai embora. O pensamento, ele vem, o pensamento ruim, o pensamento mau, mas ele também vai. Mas como você pode me dizer isso, irmão Léo? Porque lendo Salmos 4, desespero de Davi. Lendo Salmos, Davi dizendo: depressa, Deus, depressa socorre a minha alma. Depressa, Deus, tira esse sentimento ruim, tira esse sentimento que traz, aleluia, aflição, mágoa, que nos traz um sentimento de desespero, um sentimento de desistência. Mas olha o clamor de Davi: depressa, Deus, ao meu encontro. Depressa, Deus, ao meu encontro. Ouve a minha alma e assale. Traga um refrigério, algo novo de Deus para a minha vida. Além de Davi, existia um homem chamado Jesus, pouco conhecido entre nós, que no Getsêmani, os seus olhos choravam lágrimas de sangue. O desespero, a dor, a tristeza vinha sobre ele. E o sentimento, talvez, que em algum momento ele foi desamparado, veio através da vida dele. Mas ele entregou ao Pai. Quando Jesus diz: está consumado, aleluia, é um sinônimo de que ele entregou ao Pai toda aquela amargura, todo aquele sentimento ruim, tudo aquilo que um dia veio à tona sobre a vida dele, que ele lutou tanto, que ele peregrinou tanto,